Você pediu para o Senhor te encher nessa noite, amém? Você já sentiu Ele aqui? Glória a Deus, Ele está neste lugar. Irmão, sem delongas, abre comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 5 e o verso 9. Coloca para mim lá, vou citar outros versículos. Glória a Deus. Quantos creem que Deus tem uma palavra para o seu coração? Glória a Deus. Aleluia. Deuteronômio no capítulo 5 e o verso 9. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler e a igreja toda repita. Não te encurvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Amém? Vamos lá, todo mundo lê esse verso 9 bem forte. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Irmãos, estamos aqui hoje para aprender um pouco mais de Deus. Estamos nesta campanha onde o tema está em João, no capítulo 8, verso 32, aonde todo cristão sabe esse versículo de cor. Você já sabe ou não? Hã? Parece que não. Nós estamos lendo já tem 6 quarta-feira e você não decorou ainda? Qual que é o versículo? Achei que vocês tinham lembrado, mas vocês estão vendo ali, né? Vamos repetir bem forte? E conhecereis a verdade, verdade vos libertará. Então o que é que vai nos libertar? Para sermos libertos precisamos do quê? É a verdade. E eu sempre falo, irmãos, que as nossas campanhas, ela é diferente de algumas igrejas. Porque o propósito da nossa campanha, dentro do tema que Deus nos dá, é ensinar a igreja, ensinar a verdade dentro da palavra, para que através dessa verdade, para que através desta palavra, a gente venha entender, aprender e tomar posse daquilo que Deus tem para nós. Amém? Então é um tema com bastante dilema que nós vamos falar aqui nessa noite, que é a respeito de maldição. Diga baseado no que você crê. Para os dias de hoje, existe maldição hereditária? Sim ou não? Quem acha que tem, ergue a mão e dá um glória. Quem acha que não tem, ergue a mão e dá um glória. Meu Deus, e agora? Seja sincero, quem acha que não tem, nem que for sozinho, erga a mão e dá um glória. Vocês vão surpreender até o fim dessa mensagem. Amém? Então, entrando aqui, irmãos, nós vivemos um tempo que isso varia muito de lugares, de costumes, de pessoas, aonde tem muita superstição. Superstição, tem muita superstição. Por exemplo, nós sabemos que tem pessoas que é viciada no café. Por causa da cafeína, vicia pessoas. E é interessante isso aqui, irmãos, que às vezes nós cristãos, não é o tema, mas eu vou abrir um lequinho aqui. Nós cristãos
Falamos muito do que é viciado na cachaça, na bebida, na cerveja, no cigarro, em drogas, tantas outras coisas. Só que tem cristãos que é viciado no café. Tem cristãos que é viciado na Coca-Cola. Então tem pessoas que por ele tomar constantemente 2, 3, 4 vezes por dia, na falta às vezes ele sente dor de cabeça. Só que na maioria das vezes, irmãos, tem pessoas que são supersticiosas. Por exemplo, se ele esqueceu de tomar café hoje, dá uma dor de cabeça, ele fala, nossa, a superstição é que o café, quando não bebe, dói a cabeça. Tem gente que se vê um gato preto, ele nem dorme. Que vai acontecer uma tragédia. Meu Deus, passou um gato preto, quem vai morrer? Coruja. Desde que era pequeno eu escutava essa coruja cantar no canto da sua casa, ou então lá no poste, vai morrer alguém na sua família. Quem já ouviu isso? Irmão, lascou, porque agora eu moro no sítio e tem um monte de coruja, elas cantam todo dia. Eu falei para minha mulher agora, vamos descobrir se isso aí é verdade ou não, né? Brincando com ela. Então são muitas superstições que as pessoas têm, irmãos. Uma outra coisa, passar debaixo de uma escada. Tem gente que não passa debaixo da escada. Superstição. O Havaiana virou de cabeça para baixo. Pelo amor de Deus, arruma esse chinelo, senão vai morrer alguém da família. Quantos já ouviram isso? E assim, irmãos, vai muitas outras coisas. Até os cristãos têm superstição. O irmão faz tempo que não vem na igreja, ele fica doente. Aí nós crentes olham e falam aí, ó, parou de vir para a igreja, ficou doente. Sim ou não? Não sabemos às vezes na vida das pessoas, irmãos, mas criamos superstição que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Como eu disse, a gente aprende às vezes isso com os pais, com os vizinhos, né? Tem um monte de coisa que os alagoanos estão trazendo para cá. Tem um monte de coisa que ele chegou aqui e aprendeu, né? Sim ou não? E é assim, irmãos, porque depende muito do lugar onde eles estão. E nós precisamos entender, irmãos, que nós que somos cristãos, nós não acreditamos em superstição, mas nós acreditamos num Deus que guarda, protege, que tem o controle de todas as coisas. Uma outra coisa que não sei aqui, mas lá na minha terra, gente, se a gente comesse manga, comesse um ovo e bebesse leite, morria. Não morria. Leite com manga, então. Aqui também o povo falava isso ou não? Aí, irmãos, eu menininha ainda com uns 9 anos, vou lá no serviço da minha mãe, patrão dela, um patrão abençoado, falou, peraí que tá quente, né? Eu vou bater um leite com manga bem geladinho para nós beber. Aí eu olhei para minha mãe assim, minha mãe já sabia que ele bebia, e agora eu bebo esse trem, e se eu morrer hoje? Será que chegou meu dia? E bebi 2 copadas das melhores do mundo. Estou vivo até hoje, viu? Então assim, é muita coisa, irmãos, que a gente como cristão ouve. E o pior, a gente acredita e toma posse disso. A gente age como aquele que não é cristão. A nossa fé ainda não teve o entendimento de falar, rapaz, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Isso aí não toca na minha vida, isso aí não toca na minha casa. Eu não aceito e, mais importante, eu tomo posse do que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário por amor a mim. Eu não merecia, mas Ele conquistou. Você tem tomado posse, irmãos? Você tem tomado posse daquilo que Deus conquistou para mim e para você? Porque, preste atenção, existe uma diferença em você tomar posse ou não. Tem muitos de nós que estamos sofrendo porque não tomamos posse daquilo que o Senhor já conquistou. E outra coisa importante, irmãos, tem pessoas
que estão aqui, muitos de nós, que acreditamos em muitas besteiras que nós ouvimos lá atrás, e acreditamos em mentiras, e temos elas como verdade. E por que isso? Porque você nunca procurou entender. Mas peraí, falaram isso e será que é verdade? Eu já falei aqui várias vezes e vou repetir que a repetição é válida para o aprendizado, e às vezes tem alguém que não ouviu. Lembra a história lá do peixe, que cortava o rabo e a cabeça? A menininha vê a mãe cortando o rabo e a cabeça. Ô mãe, por que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe? Ué, minha filha, eu não sei não. Minha mãe cortava, eu corto também. Aí tá um dia lá na avó, ô vó, por que a senhora corta? A mãe corta o rabo e a cabeça do peixe, e ela disse que a senhora cortava, por que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe? Ué, minha filha, eu também não sei não. Minha mãe ensinou assim e eu corto também. A Bisa, né? Aí vai ela lá na Bisa. Ô Bisa, por que a mãe, a avó, e diz que a senhora também cortava o rabo e a cabeça do peixe? Por quê? Então, minha filha, é porque naquela época, antigamente, a frigideira era pequenininha e não cabia o peixe inteiro. Aí nós tirava a cabeça e o rabo para comer a parte melhor, que é o que cabia na frigideira. Está entendendo, irmãos? Às vezes fazemos as coisas e não sabemos o porquê. Simplesmente porque alguém nos ensinou. Mas qual o propósito disso? Por que disso? E isso faz com que a gente tenha muitas superstições. E sem saber por quê. Porque simplesmente seguimos. Quantas pessoas que diz que é católico, nunca foi na igreja e fala que é católico porque o pai e a mãe falavam que era? Não sabe nem como é que é. Nunca foi. Então precisamos entender o porquê das coisas, irmãos. E esse texto que nós lemos aqui diz, é uma palavra de Deus. Não te encurvará a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que tenho visitado a maldade dos pais sobre os filhos. Tenho visitado a maldade sobre os pais, sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Essa palavra aqui, irmãos, no Velho Testamento, vamos ter mais uns 2 ou 3 versículos, Deuteronômio 11 também, o 28, vai falar de maldição. Nessa época, era a época da lei. Repita comigo, época da lei. Na época da lei, irmãos, o negócio era ferro e fogo. Na época da lei, o próprio Deus amaldiçoava o povo que era desobediente. Por exemplo, o povo vivia sendo escravo. Era uma maldição, a consequência por não manter na presença de Deus. Errava, então, a consequência, os inimigos vão dominar sobre vocês. E aqui a Bíblia fala que a maldição ia ir até terceira e quarta geração. Pastor, mas como que eu entendo essa questão de primeira, segunda, terceira e quarta geração? Por exemplo, a minha geração do passado seria minha bisavó, avó, pai e eu. Bisavó, avó, pai e eu. E a minha geração daqui para frente? Eu, filhos, netos e bisnetos. Então naquela época a maldição ia até a quarta geração. Filhos, netos, bisnetos. Você, filhos, netos e bisnetos. Então nós vemos pela palavra do Senhor aqui no Velho Testamento que Deus dizia, olha, eu estou vendo a maldade dos pais sobre os filhos. E isso essa maldição vai até a terceira e quarta geração. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Isso aqui foi na época da lei. Aí, coloca para mim aí agora,
Isaías 53, verso 4 e 5. Vamos aprendendo junto aqui. Em Isaías, o profeta já está profetizando sobre a vinda de Jesus. O maior profeta que profetizou sobre nascimento, vida, toda a história de Jesus foi Isaías. Isaías 53, verso 4. Verso 4. Vamos ler todo mundo junto? Quem está comigo aí? Vamos lá? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Verso 5. Glória a Deus. Você entendeu a palavra do Senhor? Baseado nesses dois versículos, essas maldições, ela vai ter poder sobre nós? Você está entendendo? Por quê, irmãos? Porque onde nós lemos aqui, era a época da lei, mas Jesus veio trazendo a graça, o perdão, a misericórdia. E a partir do momento que nós olha para Ele, reconhece Ele como nosso Salvador, nós decidimos viver uma vida, diga comigo, obediência. Obediência. Nós decidimos viver uma vida de obediência com Ele. O mal não tem poder mais sobre nós. Você não entendeu? Você pode glorificar mais forte. O mal não tem mais poder sobre nós. Tem mais poder sobre nós. A lei, irmãos, a lei declara que todos nós somos pecadores, perdão, e merecedores do juízo eterno. Não pode haver pior maldição do que a maldição da lei. No entanto, Cristo se fez maldição em nosso lugar, e Ele assumiu o pecado julgado pela lei, e agora somos abençoados por Deus através de Cristo Jesus. Naquela época, irmãos, a morte de cruz era uma morte considerada amaldiçoada. Na época de Jesus, a morte de cruz, irmãos, era uma maldição, e Jesus decidiu ser maldito e morrer naquela cruz para nós não mais sermos amaldiçoados. Amém? Aí abre em Romanos capítulo 1, capítulo 8, verso 1, que é um versículo que todo crente quase sabe também. Romanos capítulo 8 e o verso 1, olha o que diz aí, irmãos. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em, repita comigo, Cristo Jesus. Mais forte, irmão, mais forte. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor, porque você está em Cristo Jesus. Porque se nós estivermos em Cristo Jesus, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra, nenhuma condenação há. E olha o que continua dizendo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo mas segundo o. Aqui está a receita, irmãos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais nos desejos carnais, mas que anda segundo o Espírito. Se você anda segundo o Espírito, se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação, nenhum mal tem mais poder para a sua vida. Você pode tomar posse dessa palavra? Se você ainda está andando na carne, mude hoje, comece a andar no Espírito, comece a estar realmente em Cristo Jesus, porque a partir dessa posse que você toma, a partir desse momento, o mal não vai ter poder sobre a sua vida. Isso aqui é tão sério, irmãos, porque para algumas pessoas,
Jesus, ele ganha do diabo no segundo tempo 45 minutos e mais 3 de prorrogação. Tem gente que acha que Jesus ganha assim na marra. Esse Jesus que eu e você serve, ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e ele vai lá no inferno, toma a chave da morte e a chave do inferno. Ele ressuscita e diz em alta voz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Irmãos, nós precisamos entender melhor a palavra e saber quão grande é o nosso Deus. O diabo, que é titulado inimigo de Deus, não tem nem poder sobre a sua casa, porque o poder está na mão de Jesus. Ele não tem o poder de ceifar a sua vida, nem a minha vida, porque é Deus que dá a última palavra. Todo o controle está nas mãos dele. Você consegue entender isso, irmãos? Para você entender, o diabo é uma cobra que você dá uma pancada na cabeça dela, esmaga a cabeça dela e ela fica mexendo ainda. Do tempo que eu estou ali no sítio, nós matamos uma cobra. Não sei se é coral, não lembro o nome. Irmãos, eu esbagacei a cabeça dela. Fui tratar das galinhas, dos porcos. A hora que eu volto, a desgramada está lá, mexendo. Falei, mas esse trem não morre, não? Não falei, não tem cabeça mais, que eu esbagacei tudinho. Peguei o pau, dei umas 3 pancadas nas costelas, quebrei a costela dela tudinho. Continuei mexendo lá, quando eu volto, ela está lá ainda. Ponta do rabinho, mexe para um lado. Aí eu entendi, irmãos, que o diabo, o Senhor já pisou na cabeça dele, mas ele ainda fica com veneno ali, só torcendo. Mas é questão de tempo, o fim dele está chegando. E eu e você, que somos cristãos, precisamos entender que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, levou sobre si a nossa maldição. Ele levou sobre si. E uma coisa que eu preciso que você entenda é que se ele conquistou tudo isso, irmãos, se ele tem todo esse poder sobre o diabo, às vezes, sabe o que nós temos feito como cristão? Colocando o diabo igual a Jesus. É igual umas coisas que eu escuto de algumas pessoas. Talvez tem pessoas aqui, pode não concordar, irmãos, mas você vai ter que me provar o contrário na Bíblia. Eu sempre fui orar por pessoas carregadas de demônio, de trem, tudo quanto é coisa ruim. E eu oro no nome de Jesus, abençoo, repreendo e vou para minha casa 100%. Tem esse negócio. Só que tem muitos cristãos, irmãos, que dizem assim: pastor, nossa, eu fui orar por uma irmã que estava carregada, agora eu estou com o meu corpo todo quebrado, eu estou toda dolorida, parece que o mal da pessoa passou para mim. Irmão, nós não pode aceitar isso de jeito nenhum. Você vai lá no nome de Jesus, sai e pronto, acabou. Eu não vi nenhum demônio que Jesus expulsou, que o trem deu um couro nele. Eu não vi nenhuma doença, algum trem que depois passou para Jesus. Não, irmão, nós não pode aceitar isso não. Ou seja, está faltando você tomar posse. Olha, sai em nome de Jesus, e você tem que estar bem, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Agora, se o mal passa para você, o diabo está tendo a mesma autoridade que Jesus. Para, irmãos. Tem desse negócio não, sai. Se está pegando em você, se sente algum, repreende, porque isso não é de Deus não. Não faz sentido.
Nós temos uma autoridade, não é pela tua autoridade. Não, pastor, eu oro muito. Ah, pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, meu filho, você é carnal buscando uma vida espiritual. Mas a autoridade, o poder é dado por aquele que pisou na cabeça do diabo, por aquele que tomou a chave do inferno. Todo o poder está na mão dele. Está errado, não pode aceitar isso. Porque senão a palavra está mentindo. Nenhum mal chegará sobre a sua casa, sobre a sua tenda. Agora, irmãos, pastor, mas o que dizer então? A minha família tem alcoólatra desde primeira geração até hoje, e um monte de gente vai virando alcoólatra. É um mal que tem na nossa família. Entenda isso aqui, ó. O diabo, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Repita comigo: matar, roubar e destruir. E o mais interessante, ele não sai aí igual um doido tentando fazer essas coisas. Ele faz planejamento. Primeiro ele nos investiga. A Bíblia fala que o diabo está ao nosso derredor. Repita comigo: derredor. Não ao redor. Porque você que entregou a sua vida ao Senhor, tem tempo com Deus, fala com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo. Quem está ao seu redor é o Espírito Santo, te consolando, cuidando, te dando direção. Mas o diabo é tão terrível que aí ele fica ao derredor. É a mesma coisa, tá os dois conversando aqui, em contato, em comunhão, e eu tô aqui em volta, não tô participando, não tô junto, mas eu fico de longe, só vendo o que está acontecendo. Sabe quando tem aqueles curiosos que ficam meio de longe? É assim que o diabo age, ele fica ao derredor, procurando quem possa tragar. Fica ao derredor. E aí, como eu já falei aqui, repito, ele nos conhece. Ele olha para o pastor Fabiano e sabe, ó, eu sei onde tocar em você. Eu sei o que eu posso fazer para tentar abalar a sua fé. Eu sempre falo, irmãos, eu trabalhei no frigorífico desde Aparecida. Quantas mulheres tentaram me derrubar? Quantas? Não é porque eu sou bonito, não, é porque o diabo é terrível mesmo. Quantas, irmãos? O diabo tentou mulheres para me derrubar. O diabo me colocou em situações de eu participar de negócios que não agrada a Deus para ganhar muito dinheiro. Tudo que é coisa o diabo já tentou contra a minha vida. A única coisa que ele teve um pouco de êxito por permissão de Deus, porque Deus tem um propósito maior, foi tocar na minha saúde. Mas mesmo assim não abalou a minha fé. Não abalou a minha fé em Cristo Jesus. Não é fácil, irmãos, igual aconteceu comigo. Uma burdoada atrás da outra, um problema atrás do outro. A hora que você começa a testemunhar, Deus me deu vitória, outro problema. A hora que você está erguendo a fé, outro problema. Mas, graças a Deus, eu tenho mantido a minha fé firme nele. Se fosse muitos outros pastores, irmãos, não estou dizendo isso aqui para me gabar, não. Teria deixado tudo para cuidar da saúde, ter tranquilidade, ter paz, como os médicos têm pedido. Então o diabo, ele conhece cada um de nós, sua fraqueza, sua fragilidade. Ele olha e sabe, ó, isso aqui é só eu mandar a mulher que destrói a vida espiritual dele. Não existe um rabo de saia. Ó, essa aqui não resiste uma bebida. 2, 3 começar a beber junto dele, rapidinho ele vai ceder. Ó, aquela ali não aguenta uma fofoca. É só mandar uma tribulada lá que rapidinho ela está pecando. O diabo conhece, irmãos. E aí, com o propósito de matar, roubar e destruir, então ele monta as estratégias para cada um de nós, sabendo qual que vai ser mais eficaz. Qual que ele acha que vai nos derrubar e nos destruir. Então, irmãos, ele sabe como agir, ele sabe como proceder. Só que ele já foi vencido. Ele já foi vencido.
E cabe a nós, irmãos, não dar brecha, porque nós entendemos que precisamos estar em Cristo Jesus e viver segundo o Espírito. Mas, voltando, o papel dele é matar, roubar e destruir. Aí, por exemplo, cada família, ele tem êxito em alguma área. Tem uma família que tem muita facilidade para o adultério. E às vezes a mãe adulterou, o pai adulterou, aí o irmão adulterou. E o mal que conseguiu atingir essa família é do adultério. Outra família, o mal que conseguiu atingir essa família são vícios na bebida, nas drogas, prostituição. Sabe qual que é a diferença da gente que serve o Senhor de quem serve o diabo? Nós aqui não precisamos nenhum vício para estar perto de Jesus, amém? Nós estamos aqui pela presença dEle, pela paz dEle, pela alegria dEle, pelo que Ele tem preparado para nós. Agora o diabo não, para ele ter êxito, ele vicia uma pessoa no cigarro. Aí a pessoa não tem domínio sobre o cigarro, e o cigarro está destruindo o templo do Espírito Santo e agradando a ele, que é quem oferece o vício. Então ele domina as pessoas para ter êxito sobre as pessoas através dos vícios. Porque todo mundo que bebe, ele sabe que bebe, que está fazendo mal, mas na maioria das vezes não consegue se libertar. Sim ou não? O cigarro a mesma coisa, a droga a mesma coisa. Quem vive uma vida de adultério, fornicação, é um mal que domina essa pessoa. Ela sabe que está errado, está fazendo errado. Às vezes tem até vontade de deixar, mas existe um mal que está dominando ela. Por quê? Porque ela dá brecha, ela está dando brecha. Então, para nós finalizarmos, então o inimigo vai tentando matar, roubar e destruir cada família. E cada família ele tem êxito em uma área. É igual eu já falei aqui, qual a área que o diabo teve êxito na minha família? Qual o mal que a minha família foi deixando atingir? A questão, uma delas, é a questão do divórcio. Meus pais, já falei aqui, do lado do meu pai, todo mundo é casado de novo. Eu não digo isso com prazer jamais. Mas meu pai está no 4º casamento. Só que eu, como cristão, eu que nasci num berço evangélico, vendo tudo. Porque assim, gente, toda pessoa, quando ele vê os problemas, ele tem 2 decisões: se jogar no problema, aproveitar a maré e seguir fazendo tudo que é errado, ou então ele olhar para as coisas erradas e falar: eu não quero isso para mim, eu não quero isso para a minha vida. E como que a gente consegue ter força para vencer? Buscando o Senhor, tomando posse do que Ele conquistou para nós lá na cruz do Calvário. É decisão. Não deixe as frustrações do seu pai, da sua família, te destruir, te trazer infelicidade. Não deixe. Na minha caminhada eu olhava, vivia muita coisa, dizia: não, eu não quero ter um casamento igual ao do meu pai, não quero ter um casamento igual ao da minha mãe, eu quero um casamento melhor. Não, eu não quero ver essa vida miserável que eles vivem, não, eu quero uma vida financeira melhor. Eu não quero que os meus filhos passem o que eu passei, eu quero algo melhor. E fui buscando isso no Senhor, irmãos. Então você pode estar hoje na situação que você estiver, mas cabe a você se posicionar e dizer: eu não aceito, e tomo posse do que Jesus conquistou na cruz do Calvário. É uma decisão minha e sua. A maldição da época da lei foi quebrada através do sacrifício de Jesus. E agora só depende eu e você estar de acordo com a vontade dele. Abre para mim também a palavra para nós encerrar. Em Efésios. Efésios no capítulo 1 e o verso 3, se não me falha a memória.
Ali diz: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Vamos ler todo mundo junto? Bem forte. Amém? Você pode tomar posse dessa palavra? Bendito Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas, bem forte, repita, com todas espirituais nos lugares celestiais. Diante disso, irmão, então, Satanás não tem poder para causar dano nenhum aos salvos. Satanás não tem poder nenhum para causar danos para você que vive uma vida que agrada ao Senhor, que vive uma vida espiritual diante do Senhor, para você que acredita que não há nenhuma condenação e está servindo a Deus com toda a sua alma, o seu entendimento, o diabo não pode tocar. Ele não tem poder. Realmente, irmãos, não pode haver nenhuma maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E agora o que precisa estar em Cristo Jesus, eu encerro, é nós estarmos vivendo uma vida que agrade a Ele. É nós estarmos buscando de todo o coração. E nessa noite, irmãos, eu queria dar um conselho para você. Vamos já orar. Mas o primeiro passo para você ter uma vida vitoriosa, sem maldição, ou melhor, tomando posse das bênçãos do Senhor, estando de acordo com a vontade do Senhor, primeiro passo, irmãos, confissão. E eu encerro. Confissão. Peça perdão a Deus por todos os seus pecados. Peça perdão a Deus pelos pecados dos seus pais. Peça perdão a Deus pelos pecados talvez dos seus avós. Neemias nos traz uma lição poderosa, irmãos. Quando o seu irmão vem visitar ele conta como estava lá, Jerusalém. E ele diz: olha, a maioria do povo foi levado cativo pela Babilônia. Os que sobraram estão passando fome, miséria, sofrimento intenso. Destruíram tudo a cidade. Os muros queimaram a fogo, derrubaram os muros, os portões queimaram a fogo. Contou toda a história. Neemias, sabe o que ele fez, irmão? Ele entristece, fica angustiado. Há um desejo de mudança, de melhoria. Mas sabe qual a primeira coisa que ele fez? Ele dobra o joelho, se humilha, pede perdão pelos seus pecados, pelo pecado da sua família e pelo pecado do povo. Porque aquela situação que eles estavam vivendo era por causa dos pecados deles. Não adianta nós se levantar e posicionar se existe pecado, se não foi tratado o pecado, se não foi tratado o problema. E às vezes o primeiro passo hoje, para que o mal não te atinja mais, é a confissão. Confessa os seus pecados, pecado da sua família, pecado dos seus parentes. E em segundo lugar, tome posse da sua vitória, tome posse do que foi falado aqui. Eu e você somos, irmãos, o que a Bíblia diz que somos. Eu e você temos o que a Bíblia diz que temos. Então a bênção está, essa depende só de mim e de você. Acreditar nisso, tomar posse e não aceitar. O inimigo levantou,
está agindo da forma que agia nos seus familiares, se posiciona. Vê qual é a brecha que está tendo, vê o que está errado na sua vida. Porque, irmãos, o inimigo, ele não tem poder para tocar nas nossas vidas, a não ser que eu e você dê legalidade para ele. A não ser que eu e você dê brecha. Se está acontecendo alguma coisa no seu casamento, nas finanças, com os filhos, seja lá o que for, analise se não tem brecha. Eu já preguei outras vezes aqui uma diferença de provações que Deus permite sobre a nossa vida, de consequências de pecado e de ações do inimigo contra a nossa vida. Estamos falando hoje de brechas que não é provação de Deus, que talvez não é uma consequência de colheita, mas é uma brecha que foi aberta para o inimigo agir no seu casamento, na sua família, na vida dos seus filhos, no trabalho. Então o inimigo só vai ter poder sobre nossas vidas se houver brecha. Se eu e você, por algum motivo, não conseguimos ainda tomar posse de tudo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.